Fala galera, momento premonição, concurso de agente prisional do estado de Goiás. Venho falar de lei de execução penal, lei 7.210. Neste edital, ela está sendo tratada de forma diferenciada. Trata-se de uma lei de legislação extravagante, mas que no edital eu tenho com ela, foi dado a ela uma matéria específica. Ela não concorre com as demais legislações extravagantes. Nós temos 8 questões só de LEP nesse edital do concurso de agente prisional do estado de Goiás. E o bizu de hoje é o artigo 50 da Lei de Execução Penal. Lá nós falamos da falta grave. São 7 incisos e esses 7 incisos trazem comportamentos, caso o preso que esteja cumprindo pena privativa de liberdade cometa uma dessas condutas, ele estará sendo submetido a um procedimento administrativo disciplinar e possivelmente poderá ser aplicada uma sanção disciplinar para ele por ter cometido falta grave. Quem é o competente para fazer isso? Quem que é o competente para aplicar a falta grave? Quem é competente é o diretor do estabelecimento prisional. Diz o artigo 47 da própria Lei de Execução Penal. Bom, mas ele é o competente para aplicar. Como que ele vai aplicar isso? Bom, vai fazer-se um procedimento, papel. Vai se juntar então declarações das pessoas envolvidas na ocorrência, para ao final esse diretor, verificando os fatos, a verdade real da ocorrência, saber de forma, conduzir o procedimento de forma discricionária e ao final aplicar a sanção disciplinar ou não. O rol de sanções disciplinares que ele pode aplicar ao preso, eu chamo os senhores para que leiam o artigo 53 da Lei de Execução Penal. Lá nós temos o rol de sanções disciplinares que pode ser aplicada. Bem, outra coisa que nós temos que ficar atento. Durante esse procedimento de apuração, até que se faça a decisão, até que o diretor do presídio decida na aplicação ou não, é imprescindível que ocorra a defesa técnica, ou seja, o preso submetido a um procedimento administrativo disciplinar, para que possa ser imputada a ele uma falta grave. O procedimento administrativo disciplinar tem que ter por obrigação defesa técnica. Quem faz a defesa técnica? Advogado. Se ele não tiver constituído, será um advogado nomeado, dativo, caso não haja defensoria. Bem, o que nós temos que levar então de informação é que há a obrigação da defesa técnica dentro do procedimento de apuração para aplicar a sanção disciplinar oriunda da falta grave. Isso diz a súmula 533 do STJ. É obrigado a defesa técnica no procedimento administrativo que apura falta grave do preso. Bem, é um procedimento então demorado. Nós teremos que trabalhar informações, formalizar isso, abrir vista para a defesa manifestar e ao final, de forma discricionária, o artigo 47 fala então que o diretor do estabelecimento prisional é o competente para reconhecer e aplicar a sanção disciplinar sobre falta grave. Bom, pensando nesta demora deste procedimento, o Instituto da Lei de Execução Penal, ele traz para nós o isolamento preventivo, ou seja, o indivíduo preso que foi flagrado em possível cometimento de falta grave poderá ser recolhido de forma preventiva em isolamento por 10 dias. O isolamento preventivo do preso que possivelmente cometeu falta grave é de 10 dias. O legislador se preocupou com isso,
preocupou em fazer um procedimento que garanta para ele uma defesa, ou contraditória para defesa, mas se preocupou com o ambiente prisional. Ou seja, a pessoa é flagrada com o cometimento de falta grave, mas a instituição pode, de forma preventiva, isolar ele por um prazo de 10 dias. Então tá, isolamento preventivo, 10 dias, competência para aplicar a sanção disciplinar do diretor do estabelecimento prisional. É obrigatória a defesa técnica dentro do procedimento. Então apurou-se os fatos, fez a defesa técnica, o diretor do estabelecimento analisando todas as informações que foram colhidas, mais a defesa técnica, ao final ele decide em aplicar ou não a sanção disciplinar. Esta sanção disciplinar que o diretor do presídio aplica, ela tem um prazo máximo possível, que é de 30 dias, isolamento preventivo de 10, aplicação de sanção administrativa pelo diretor do presídio máxima de 30 dias. Ok. Duas coisas eu quero que os senhores gravem aqui. A aplicação da falta grave não vai afetar a contagem de prazo para o benefício do livramento condicional. A aplicação de falta grave não vai interromper contagem de prazo para o benefício de livramento condicional. Bem como a falta grave aplicada ao preso não vai atrapalhar no preenchimento dos requisitos para o benefício de comutação de pena e de indulto natalino. Não vai atrapalhar a contagem de comutação de pena e nem de indulto natalino. Lembrando que o indulto e a comutação vem por meio de decreto presidencial, que geralmente, por tradição, ocorre ao final do ano. Bem, então estamos lá, vamos recapitular. Falta grave, artigo 50, competência para aplicar a sanção disciplinar, diretor do estabelecimento prisional, rol de sanções aplicáveis, faça a leitura do artigo 53 da LEP. Isolamento preventivo pode acontecer com quantos dias? 10. A sanção aplicada pelo diretor do presídio, o tempo máximo dela, 30 dias. As consequências, dentro das consequências que possa ocorrer pela aplicação da falta grave, eu levei então comigo hoje que ela não interrompe prazo para o benefício do livramento condicional e nem mesmo vai atrapalhar o preenchimento dos requisitos para a possibilidade de comutação de pena e de indulto. Bem, essa foi a dica de hoje. E outra coisa, não confunda a aplicação de sanção disciplinar administrativa pelo diretor do estabelecimento prisional com regime disciplinar diferenciado, o RDD. Quem aplica, quem inclui o preso em regime disciplinar diferenciado é o juiz da execução. Hoje o bizu foi de procedimento administrativo disciplinar aplicado pelo diretor do presídio. Beleza? Tamo junto.